Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre aquilo que está no coração de Deus e é algo que eu amo muito, é algo que arde no meu coração, é algo que eu e minha família nos preparamos durante todos esses anos, aguardando um fechamento de chamado para servir ao Senhor, e é falar sobre missões. Dentro dessa temática que nós já estamos trabalhando durante todo esse mês que se passou, Juntos Somos Igreja, pegar aqui um link da última mensagem do pastor Lazzarini, pregou em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, e ali no finalzinho, o pastor fala que um dos propósitos da unidade é para que o mundo creia que tu me enviaste. Então há um propósito também missionário dentro dessa questão da unidade. E eu queria dar continuidade a essa temática, só que trazendo uma ênfase agora mais para esse tema especificamente de missões. E também ter o privilégio de mostrar à igreja, o que nós, que nos consideramos os seus missionários, na verdade somos os seus missionários. Então, quando você orar pela família do pastor Eli, ore. Eu estou orando pelo meu missionário, pela família missionária da minha igreja. Então, tudo isso que o pastor Lazzarini falou, nós estaremos indo juntos. Embora eu e a minha família estejamos nos deslocando, os irmãos ficarão aqui juntos como igreja, estaremos indo a esse campo para poder ali então cumprir o propósito do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra ela, embora nós vamos ler apenas o verso 35 do capítulo 4 de João. Eu queria trabalhar um pouco essa questão desse capítulo 4 com os irmãos. Irmãos, esse seria o tema, É tempo de colheita, e esse tema está fundamentado no verso 35 do capítulo 4. Todos juntos? Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nessa manhã, amanhã da tua igreja reunida, juntos aqui como igreja do Senhor, nessa noite, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Somente ela, Pai, nós desejamos ouvi-la. E a tua palavra diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, assim como a chuva que desce dos céus e regam a terra e não voltam para o Senhor sem cumprir o propósito, assim também é a tua palavra. Ela não volta vazia, jamais voltou e jamais voltará, antes sempre ela haverá de cumprir um propósito. Que nessa manhã o propósito desta palavra também seja cumprido sobre a vida da tua igreja. Essa oração que eu faço, e faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o verso 35, ele está dentro do capítulo 4, e lá nos primeiros versículos do capítulo 4, Jesus, mais uma vez, ele está se deslocando, ele está mudando de localidade, como nós aprendemos na Life Educa, esse mês inteiro que se passou com a vida da irmã Hélia, falando sobre o ministério de Jesus geograficamente, aonde ele acontecia. E mais uma vez ele está dentro desse território de atuação. O verso 1 diz que Jesus toma conhecimento que os fariseus ouviam, tomaram conhecimento que ele estava batizando e fazendo mais discípulos que João. Então ele decide sair da Judéia e ele então volta para a Galileia. Esse capítulo 4 ele é muito conhecido justamente pelo diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando a gente pensa no capítulo 4, já vem logo à nossa memória esse momento que Jesus vai ter com essa mulher. E é nesse momento, irmãos, que ele está saindo da Judéia, indo para a Galileia, que o famoso versículo 4 diz que era necessário, as próprias palavras de Jesus, que ele passasse por Samaria. E de fato ele vai passar por lá. Ele chega a uma cidade chamada Sicar, e ali nessa cidade havia o poço de Jacó.
O texto diz que ele estava cansado da viagem, isso afirma a sua humanidade. Ele está cansado da viagem, fica próximo desse poço, ele se assenta, isso por volta de meio-dia, um dia quente, muito calor, Jesus cansado da viagem, senta-se à beira do poço, e embora o texto não diga que Jesus estava com fome, o versículo de número, deixa eu ver aqui, de número 6, dá uma ideia de que Jesus estava cansado, e também o versículo de número 8, melhor dizendo, diz que os seus discípulos, eles vão a cidades próximas da localidade para comprar comida. Então, isso nos dá uma dica de que, certamente, Jesus também estava, além de cansado, com sede, ele também estava com fome. Nesse momento, irmãos, os discípulos saem para buscar comida. Jesus fica sozinho junto a esse poço, momento em que essa mulher, ela chega para retirar água por volta do meio-dia. Então se inicia uma conversa longa de Jesus com esta mulher, que não é o nosso objetivo detalhar essa conversa. Os discípulos saíram, então fica Jesus sozinho com essa mulher, e então ele começa a conversar com esta mulher. Mas, irmãos, o diálogo ele vai se estendendo, ele vai acontecendo, e então, irmãos, quando chega um determinado momento, no versículo 27, diz que naquele momento chegaram os discípulos de Jesus. Eles saíram para comprar alimentos, certamente encontraram alguma coisa, eles retornam. No versículo 27 temos essa informação. Eles chegam e encontram e ficam admirados de ver Jesus falando com aquela mulher. Porém, eles não fazem pergunta alguma. Então, o diálogo é interrompido, a mulher deixa o seu cântaro ali e volta para dentro da cidade. E digamos que aquilo que iniciou no versículo 1 é retomado. Há um parêntese entre esses acontecimentos, onde tem a história da mulher samaritana. Quando então Jesus fica novamente com os seus discípulos sozinhos, com a comida que eles trouxeram, diz o texto então que Jesus, ele inicia uma nova conversa com seus discípulos, e os seus discípulos insistem com ele para que ele comesse. O versículo 27 diz isso: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? O versículo diz que a mulher deixou o cântaro e voltou à cidade. Irmãos, e aí no versículo 31 diz que enquanto isso, os discípulos, eles pediam a Jesus algo interessante. O versículo diz: mestre, coma. Nós buscamos a comida, já estamos de posse da comida, e agora a mulher já foi embora, então coma. O texto diz, irmãos, que eles insistem com Jesus para que ele comesse. Mas o versículo 32, se você está com a sua Bíblia aberta, leia comigo. O versículo 32, Jesus responde: mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Então, versículo 34, Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos chegam com a comida, insistem para que Jesus coma, e Jesus fala para eles que tem uma comida. Então eles ficam se perguntando: será que alguém veio aqui e trouxe algo para ele comer antes da gente chegar? Então Jesus apresenta para eles uma comida que, segundo Jesus, eles não conheciam. E ele então diz qual era essa comida. É uma declaração importante. Jesus disse que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha uma outra fome que estava acima da fome física, digamos assim. Ele tinha uma fome de concluir a obra que o Pai havia confiado na sua mão e realizar a sua obra. E aí o verso 35, que foi o verso que nós lemos, então Jesus desafia os seus discípulos a olharem
para os campos. A obra missionária, ela depende de visão. Tem muito a ver com a visão, com aquilo que enxergamos, mas não o que queremos enxergar, aquilo que Deus deseja que os nossos olhos alcancem. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre visão. Jesus então diz a eles: vocês dizem que ainda há 4 meses até a colheita. Jesus, ele reformula e ele diz: eu, porém, digo a vocês, não faltam 4 meses. É tempo de levantar os olhos e ver os campos. E Jesus afirma: eles estão maduros e prontos para a colheita. Por isso que, irmãos, é tempo de colheita. E nós precisamos aprender nessa manhã, pelo menos 4 lições, bem rápida, e todas elas extraídas do verso 35, sobre a obra missionária. A primeira lição, nessa manhã, que nós precisamos aprender a partir do convite de Jesus de erguer os olhos e ver os campos e considerá-los maduros para a colheita, é esta. Jesus, ele nos chama a levantar os nossos olhos. Ele diz: levantem os olhos. Os discípulos estavam preocupados com aquilo que era imediato. O verso 31 diz que havia uma insistência por parte dos discípulos. Nós vemos uma ênfase: Jesus, coma! Jesus, coma! Então Jesus diz: não, eu tenho uma outra comida para comer. Então, irmãos, aquilo que estava à frente dos seus discípulos era aquilo que eles enxergavam. O momento da fome, o momento das suas necessidades. Jesus então o interrompe e diz: não é sobre isso. É tempo de olhar um pouco além desse contexto imediato e entender o que nós estamos fazendo, qual é a vontade do Pai e o seu propósito. Irmãos, e nós entendemos que muitas vezes o problema ou a dificuldade de se compreender a obra missionária, ela não tem a ver muito com a questão de falta de compromisso, mas isso está muito relacionado à falta de visão. O problema está no olhar, a forma como nós enxergamos os campos. Irmãos, o campo sempre ele esteve lá. Os campos sempre estarão lá. A grande dificuldade é se nós estamos olhando para a direção correta, se a nossa visão está ajustada, se nós estamos olhando com o foco correto. E quando nós falamos da África, irmãos, para mim e para você parece algo muito distante da nossa realidade, mas não é distante para Deus. Inclusive a África, ela está dentro do plano de redenção do Senhor e também está no coração do Pai. E nós devemos considerar a possibilidade de erguer os nossos olhos e olhar além do nosso contexto imediato, pois temos um contexto imediato como igreja. Sim ou não? Temos nossas necessidades imediatas, temos os nossos desafios locais, temos as nossas limitações. Você e eu temos os nossos problemas familiares, dificuldade com empregos, dificuldades financeiras. Esse é o nosso contexto imediato. E se nós insistirmos em considerar apenas esse contexto imediato, nós não vamos conseguir erguer os nossos olhos, romper, digamos assim, esse campo visual limitado e considerar a possibilidade de olhar um pouco além do nosso contexto imediato e considerar as possibilidades de olhar para os campos. Jesus nos chama a levantar os olhos, e levantar os nossos olhos, irmãos, significa muitas coisas. É um convite de Jesus para que eu e você possamos abrir mão de coisas e sacrificá-las para viver os planos de Deus e a vontade dEle e não a nossa. Considerar a possibilidade de levantar os nossos olhos é considerar a possibilidade de parar de se preocupar um pouco com aquilo que é nosso e olhar um pouco para aquilo que é de Deus.
Considerar a possibilidade de sacrificar talvez os nossos sonhos e os nossos planos para viver os planos e os sonhos de Deus. É tirar os nossos olhos daquilo que é imediato, dos nossos planos, dos nossos projetos e pôr os olhos nos planos e nos projetos de Deus. Porque a visão correta, ela vai promover em nossas vidas compromisso. Então, irmãos, missões começam quando aprendemos a enxergar além do nosso próprio contexto. A obra missionária, ela depende disso. Nós precisamos aprender a enxergar. Tem a ver com o campo visual e enxergar além do nosso próprio contexto. Esse é o material que nós temos usado para falar nas igrejas lá do litoral. Temos montado aí algumas fotos da nossa viagem em setembro de 2025, lá na África, mas eu acho que essa foto resume um pouco bem esse primeiro ensinamento. É preciso levantar os olhos e ver. E quando eu estive na África, os meus olhos viram coisas muito preciosas. Quando a nossa visão alcança aquilo que Deus quer que a gente enxergue, muitas coisas começam a mudar no nosso contexto imediato. Deus começa a trabalhar em nós e muitas coisas do nosso contexto começam de alguma forma a perderem o brilho e o valor. E aquilo que os nossos olhos alcançaram começam a nos consumir, a nos encorajar e a também nos levar a assumir compromisso. Então, irmãos, é preciso enxergar e enxergar além. É um olhar além. Observe que Jesus diz: levantem os olhos. Deus quer ampliar a nossa visão, o alcance da nossa visão. De cabeça baixa, a gente tem limitação de visão, mas quando a gente ergue a cabeça e olha além, é que Deus quer nos mostrar coisas que estão além do nosso contexto imediato. Lá em Atos capítulo 4, versículo 20, o Sinédrio, ele quer calar 2 dos discípulos do Senhor, Pedro e João. Eles querem proibi-los de falar. Então, Pedro e João, eles dizem algo importante. Ele diz: nós não podemos jamais deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmãos, eles estavam sendo ameaçados, duramente coagidos a silenciarem e não falar no nome de Jesus. Nós paramos de falar daquilo que ouvimos e ouvimos porque muitas vezes nós perdemos a visão dos campos maduros e prontos para a colheita. E se nós não considerarmos que os campos estão prontos, irmãos, nós vamos parar de falar, vamos deixar de falar, porque vamos achar que ainda falta 4 meses para a colheita chegar. E não falta mais tempo, irmãos, o tempo já está cumprido. Jesus diz, ele já está pronto. Lá em Atos capítulo 8, um texto muito conhecido, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para a igreja: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Visão. É preciso enxergar Jerusalém. É preciso erguer os olhos, enxergar a Judeia, a Samaria e levantar os olhos um pouco mais e enxergar os confins da terra. Somos testemunhas. Eu e você vimos e ouvimos coisas e não podemos nos calar e precisamos falar daquilo que vimos e ouvimos. E isso está muito relacionado a uma questão de visão. A segunda lição que nós aprendemos: se o campo ele está pronto, assim como Jesus disse, nós devemos olhar e entender que aquele campo ele já está preparado.
Jesus afirma algo forte. Os campos estão prontos. Isso significa, irmãos, que Deus, Ele já está trabalhando neste campo antes da nossa chegada. O campo está pronto, isso significa que lá neste lugar, onde a Life está chegando, onde o pastor ali com a sua família, ele vai chegar ali com a sua família, é um campo que já está pronto. Significa, irmãos, que ali existem corações preparados, oportunidades que já estão criadas, pessoas que já estão despertadas espiritualmente e existe uma sede nessas pessoas. Tudo isso, irmãos, trabalho feito pelo Senhor naquele lugar. E quando nós chegamos ali, ou vamos chegar ali de forma definitiva, irmãos, devemos considerar que aquele campo ele já está pronto. Isso significa, irmãos, que nós não vamos ali iniciar nada, muito pelo contrário, nós vamos ali para trabalhar em um campo onde já existe alguém que está trabalhando antes da nossa chegada. Esse alguém se chama Deus. Ele está preparando aquele lugar, Ele está preparando as oportunidades. Irmãos, na África, existem vidas que estão sedentas, e nós vimos isso ali, naquele campo, pessoas que estão sedentas por ensino bíblico, pessoas que estão aguardando a plantação de uma igreja que esteja saudável e que caminhe ao lado deles. Como eu disse, irmãos, nós não vamos iniciar nada do zero, mas nós vamos nos tornar cooperadores daquilo que Deus já está fazendo naquele lugar. Isso é entender que o campo já está pronto. Nós vamos nos tornar cooperadores daquilo que Deus já está fazendo naquele lugar. Irmãos, então, se o campo está pronto, a prontidão do campo, ela revela algo importante, uma urgência, a urgência da missão. Jesus diz: vocês ainda dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo algo muito diferente. Vocês estão com os olhos baixos, vocês não estão enxergando os campos. Levantem os olhos e vejam os campos. A informação: estão prontos para a colheita. Irmãos, e se o campo está pronto, essa prontidão, ela revela para mim e para você uma urgência, a urgência da missão. Lá em Mateus 9, versículo 35, Jesus está caminhando por vilas, povoados e aldeias. E diante de tanto trabalho, diante de tanta necessidade, com os seus discípulos ao lado, ele diz: observem a seara, ela é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Irmãos, a seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus tentou fechar essa conta, irmão Washington, e Jesus não conseguiu fechar. Quando a gente põe em perspectiva o tamanho da seara, o tamanho do campo, e a gente olha para a nossa capacidade de responder a essa demanda, nós olhamos para os trabalhadores e nós vemos em proporção ao campo e ao nosso material humano, Jesus diz: são poucos os trabalhadores. E aí então ele desafia aos seus discípulos não a orar por dinheiro. Jesus nunca nos pediu para orar por dinheiro. Diante dessa constatação, ele diz aos seus discípulos: orem ao Deus da seara que envie mais trabalhadores. Irmãos, há uma convocação de mais trabalhadores, porque o campo está pronto e a colheita, ela é urgente. Precisamos de mais trabalhadores. E a única coisa que Jesus, ele nos ensinou a fazer em relação à obra missionária, em primeiro lugar, oração. Nós devemos orar ao dono da seara, para que ele envie os seus trabalhadores para essa seara. Eu me lembro de uma aula que a nossa irmã Hélia estava dando. Eu não lembro qual foi um dos sinais de João, mas ela citou um texto que marcou o meu coração, e ela citou 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15.
E o texto diz ali que a graça de Deus estava alcançando um número maior de pessoas. Uma graça que está alcançando cada vez mais um número maior de pessoas. E eu fiquei pensando nisso, irmã Hélia. Uma graça que alcança e está alcançando um número cada vez mais maior de pessoas. E eu fiquei pensando, o que é a graça, pastor Lazarino? O que é a graça? Atos capítulo 11, irmãos, diz que um pequeno grupo de pessoas, por conta da morte de Estevão, eles se dispersam. E eles vão saindo de Jerusalém e vão se distanciando. Eles chegam a uma cidade chamada Antioquia. E ali em Antioquia eles pregam o evangelho. Eles anunciam esta graça. E um número de pessoas muito grande começam a se converter naquela cidade, por conta de trabalhadores que chegaram ali para anunciar o evangelho. Um campo que estava pronto, os trabalhadores chegaram e começaram a colher. Irmãos, a notícia chega à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém faz o quê? Ela escolhe Barnabé e envia Barnabé a Antioquia para que Barnabé veja o que está acontecendo naquele lugar. Irmãos, o texto diz algo interessante. Quando Barnabé chega em Antioquia, o texto diz que Barnabé, ele viu a graça de Deus e se alegrou muito no Senhor. E essa expressão casou com 2 Coríntios 4,15, uma graça que está alcançando um número cada vez mais de pessoas. E quando Barnabé chega ali, o texto diz que ele viu visão. Visão, ele viu algo extraordinário naquele lugar, ele viu a graça de Deus. E eu fiquei pensando, como é possível ver a graça? Algo abstrato. Como nós reconhecemos a graça de Deus em um lugar? Como é possível enxergar se aqui neste ambiente existe graça de Deus aqui nesse lugar? Algo abstrato, assim como a alegria e a tristeza. Nós não conseguimos ver a alegria e não conseguimos ver a tristeza. Mas, irmãos, tanto a alegria como a tristeza, elas dão evidências claras que elas estão presentes em um lugar. Vá numa festa de casamento, existe alegria naquele ambiente. Como você vê a alegria? No rosto, nas expressões, nos atos de celebrações. Você constata, tem alegria nesse lugar. Vá no funeral. Você verá a tristeza naquele ambiente, pelas evidências, assim como a alegria e a tristeza dão evidências que estão presentes no lugar, assim também a graça de Deus, ela dá evidências claras que ela está num lugar. E Barnabé viu a graça de Deus. Sabe o que ele viu, irmãos? Evidências da graça. Anúncio do evangelho chegando em um lugar, evidência clara da graça de Deus, vidas ouvindo o evangelho e se convertendo, conversões, evidências claras da graça de Deus no lugar, fome, miséria sendo saciada com comida, alimento chegando aonde tem fome, evidências da graça de Deus alcançando um lugar que não tem água potável, de repente tem um poço artesiano cavado, água brotando e matando a sede dos sedentos, evidência da graça de Deus presente num lugar. Barnabé viu isso, e nós também vimos isso como quando fomos à África. Nós vimos a graça de Deus presente naquele lugar, vidas ouvindo o evangelho, se convertendo, miséria sendo de alguma forma superada, água chegando, estrutura chegando, mas falta muito mais do que isso. Faltam trabalhadores. Se o campo revela a prontidão do campo, que o campo está pronto, o campo então, pronto, ele exige trabalhadores. A terceira lição extraída desse versículo. Se o campo está pronto, revela a urgência da missão e nos revela outra coisa. Campo pronto exige trabalhadores.
um campo, ele não se colhe sozinho. Ele exige unidade, exige parceria, exige mãos juntas que estejam dispostas a trabalhar. Uns para irem pessoalmente, outros para contribuir e ajudar aquele que está indo, outros para orar, mas todos nós somos convocados a participar. Irmãos, eu sou filho de uma mãe mineira, uma pequena cidade do estado de Minas Gerais, uma pequena cidade chamada Santa Rosa da Serra. O seu público é muito pequeno, mas aquela pequena cidade, ela é uma potência na produção de café. É uma referência no estado. Você chega naquela cidade e você consegue ver os campos. Assim que você entra já naquela cidade, o que mais você vê com os seus olhos são fazendas de cafés. Cafezais. Eles estão lá durante todo o ano. O campo está lá. Os cafezais estão lá. E durante todo o ano, pessoas estão trabalhando naquele campo. Mas, irmão, chega um período naquela pequena cidade, e o nome desse período é chamado o tempo da colheita. E como esse tempo da colheita ele é reconhecido? Pela visão. Você olha para um pé de café durante todo o ano, ele está lá. É um pé de café. Mas quando começa a chegar o tempo da colheita, aquilo começa a mudar. Flores começam a aparecer naqueles campos. Eles começam a ficar brancos. Sinais de que o tempo da colheita está chegando. E de repente os frutos nascem, verdes, depois ficam maduros. Irmão, e quando está maduro, de fato se estabelece um período naquela cidade chamado o tempo da colheita. Pastor Lazzarini, um fenômeno muito engraçado acontece ali. Essa notícia de que é tempo de colheita na pequena cidade de Santa Rosa da Serra, essa informação, é tempo de colheita, ela começa a se espalha nas cidades vizinhas, se espalha no estado de Minas Gerais, e ela vai ecoar no estado lá da Bahia. E é lá da Bahia o maior número de trabalhadores que se deslocam para aquela pequena cidade, atraídos pela notícia. É tempo de colheita. O campo pronto exige trabalhadores. E aquela pequena cidade, humilde e pequena, com poucos habitantes, de repente o número de habitantes dela triplicam. Porque ela é invadida por trabalhadores que vão ali para poder colher os frutos. Campo pronto exige a presença de trabalhadores. A obra missionária, ela não é de um missionário isolado, ela é de uma igreja obediente. Quando a igreja envia, ela se torna parte da colheita. É tempo de colheita, é tempo da igreja se unir, é tempo da igreja olhar os campos juntos, todos juntos, com o mesmo olhar, e considerar que o pastor Eli e a sua família, isoladamente, eles não vão conseguir cumprir essa missão. É preciso que a igreja olhe junto e juntamente com a família de missionários, em obediência, ela vai enviar. E juntos, irmãos, juntos, eu, minha família e nós como igreja, junto, nós vamos nos tornar parte da colheita que Deus está fazendo naquela parte da África. E uma quarta e última lição para nós encerrarmos é considerar o convite de Jesus. Jesus não está nos pedindo para olhar apenas. Ele diz para que a gente veja. Então, irmãos, ver é mais do que olhar. Jesus não disse apenas olhai, mas ele disse vede. Olhar é apenas perceber. Isso qualquer um pode fazer. Você pode olhar e perceber. Mas, irmãos, ver é além de olhar, é ir além de perceber. Quando Jesus diz vejam, ele está pedindo envolvimento.
a um chamado de Jesus. Ver é se envolver. Jesus nos chama para o envolvimento. Irmãos, significa isso. Devemos sentir a responsabilidade. É isso que Jesus quer. Veja, não apenas olhe. Talvez no primeiro momento você olhe, mas Jesus quer que você dê um passo além. Veja, significa considere a responsabilidade. Ela é nossa. Missões é uma responsabilidade intransferível. Somente a igreja tem essa responsabilidade. E nós devemos então sentir essa responsabilidade. E sentindo essa responsabilidade, nós precisamos ter uma resposta. E responder com obediência. Responder com obediência. Então, irmãos, finalizando, ver os campos significa sentir a responsabilidade e responder com obediência. Porque quem vê como Jesus vê, ele não consegue permanecer indiferente. A visão correta, ela sempre vai gerar uma ação correta. Então, quando nós ajustamos a visão e começamos a ver o que Jesus quer que a gente veja, irmãos, essa visão, ela, de alguma maneira, ela tira das nossas vidas a indiferença com aqueles que estão se perdendo, com aqueles que estão precisando daquilo que eu e que você, aliás, só a igreja tem, se chama Jesus Cristo. Somos as suas testemunhas e não podemos ficar indiferentes ao clamor do mundo. Então eu queria convidar você a considerar o convite de Jesus. Levante os seus olhos um pouco mais e veja os campos e considere, eles estão prontos para a colheita. E o Senhor conta com você como um trabalhador. Talvez não para ir, como Deus tem alguns para isso, mas talvez para ter um pouco mais de comprometimento na vida de oração, talvez na sua vida de contribuição, lembrando sempre que Deus tem os seus trabalhadores e eles estão lá. Nesse exato momento, irmãos, muitos deles, sem uma igreja por perto, sem esse calor da igreja reunida, mas estão lá, pregando o Senhor Jesus. E aí, por final, a gente sempre, então, apresenta a família. O Senhor tem nos chamado para sermos esses trabalhadores. Entendemos que eu e a minha família somos resposta de Deus à oração da igreja ao Deus da seara. Deus, envie trabalhadores. E Deus tem nos levantado para sermos esses trabalhadores nesse campo que os nossos olhos conseguiram enxergar. E aí você pode ir conosco, orando, contribuindo, e a gente sempre no final apresenta o projeto e a forma de você contribuir com esse projeto, né? Todo recurso direcionado nessa chave Pix, ele é revertido para que o trabalho lá em Amatanda, ele aconteça como já está acontecendo. Amém? Eu queria convidar você a curvar a sua cabeça e a gente ter uma oração final. Deus, essa manhã, Pai, há um convite do Senhor à tua igreja. A igreja, ela pertence ao Senhor. O Senhor comprou a tua igreja com o teu precioso sangue. Estabeleceu a tua igreja nessa terra e a deixou aqui com um propósito. Meu Pai, quando o Senhor ressuscitou, em um último encontro com os seus discípulos, talvez o último desejo do Senhor antes de retornar aos céus, o Senhor disse aos seus discípulos: vocês devem ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês devem batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês devem ensiná-los a guardar tudo o que eu vos tenho
mandado. E eu faço uma promessa a vocês. Vocês jamais farão isso sozinhos. Enquanto vocês estiverem indo, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, nos dê mais ousadia. Alarga, Senhor, o nosso campo de visão e que juntos, como igreja, possamos cumprir, Pai, esse grande mandamento do Senhor. Que possamos essa manhã sentir a responsabilidade que temos para com o próximo, com o nosso vizinho, com o nosso amigo de trabalho, com o nosso amigo de faculdade, mas também, Senhor, com os campos mais distantes desse mundo. É o nosso dever, Pai, alcançar tanto os de perto como os de longe. Para isso, Senhor, nos deu o Teu poder, nos revestindo com o Teu Espírito Santo, Senhor. E nessa manhã abençoa o nosso trabalho lá em Amatanda. Abençoa, meu Pai, os trabalhos que estão sendo realizados ali. Pai, nessa manhã, nós queremos colocar aquele campo, aquela pequena vila. Não estamos falando de um pedaço geográfico de terra, estamos falando das vidas que ali estão, das famílias que ali estão, Senhor. Nós oramos para que aquela região, ela possa ser totalmente alcançada. Pedimos um milagre, Senhor. O Senhor sabe das dificuldades que temos enfrentado ali com pessoas. Que haja uma intervenção do altos céus, liberando os caminhos, tirando os impedimentos, meu Pai querido, preparando, meu Pai, a chegada, meu Pai querido, dos missionários que ali chegarão, Senhor. E que juntos como igreja, em oração, em contribuição, possamos, meu Pai amado, cumprir a vontade do Senhor para aquele lugar. Essa oração que eu faço ao Senhor e a faço em nome de Jesus. Amém.